Ok, estamos gravando a nossa EBD de hoje. Irmão Geraldo, pode fazer a abertura aí, irmão. Muito bem, eu novamente aqui. Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa programação diferente de Páscoa, mas muito especial mesmo, saibam disso. É muito especial, muito abençoadora. Então, nós vamos iniciar lendo um texto, por favor, lá em Lucas, capítulo 24. Um texto bem conhecido da ressurreição de Jesus Cristo. Hoje não celebramos a morte e a crucificação, mas a ressurreição. Então, é momento de celebrarmos mesmo, né? De nos alegrarmos com a ressurreição do nosso Cristo, do nosso Salvador. Lucas 24, vamos ler a partir do versículo 1, por favor. Todos com suas Bíblias abertas aí, acompanhando a leitura. O título é A Ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas, a esse respeito apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes disseram: por que buscais entre os mortos ao que vive? E ele não está aqui, Jesus não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia, Deus. Louvado seja o Senhor. Então, a frase aqui, de ordem nossa, é: por que buscais? É uma pergunta, por que buscais, né, alguém que está entre os mortos que não está mais morto? Jesus Cristo. Então, eu queria rapidamente ler algumas verdades para vocês. Desde que celebramos a Páscoa, precisamos entender que Cristo está vivo, irmãos. Cristo está vivo. Isso tem que encher o nosso coração de alegria. Cristo está vivo. É um versículo muito importante para nós, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Foi para resolver o nosso problema de pecado que o Senhor Jesus Cristo veio para isso. Então, não veja o pecado deste mundo, o seu pecado, como um poderoso diante de um poder supremo, que é o poder do nosso Cristo. Ele, sim, por amor a ele, o amor dele é muito maior do que as nossas fraquezas, do que os nossos pecados, do que os nossos erros. Então, celebre como uma oportunidade para você ficar mais próximo de Cristo, né? Então, a verdade é que Cristo está vivo. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que Cristo não está simplesmente vivo, mas ele é um salvador do mundo. Então, Cristo está vivo, sim, sabemos disso, tudo bem, mas não para por aí. Precisamos ter uma outra convicção de que Cristo, esse Cristo que está vivo, que não está mais morto, é o Salvador do mundo, o meu Salvador. Louvado seja o Senhor, né? Não somente conheço, irmãos, essas verdades, que Cristo está vivo, que Cristo é o Salvador do mundo, né? Não apenas conheçam essas verdades, mas vivam essas verdades como a única verdade em suas vidas. Vivam isso. Não tenham só apenas o conhecimento de que Cristo é o Salvador, tudo bem? E aí, como é que fica? Né? Que Cristo não morreu, morreu, mas ressuscitou, né? Tudo bem. Mas que essas 2 verdades importantes, que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, que Cristo é o Salvador, junta tudo isso, né? E viva na tua vida. Imprima no seu coração, né? Peça ao Senhor que essas verdades fiquem afloradas, né? Floresça no seu coração, floresça na sua família, floresça, né, no meio da igreja, floresça na sociedade. Cristo, o Salvador, não está morto, ele vive. E essas verdades eu estou vivendo agora. Isso é muito importante, irmãos. Né? O conhecimento sobre Deus não tem que ser só conhecido, né? Mas eles devem ser vivido. As verdades do Senhor é para serem vividas em nossas vidas. Né? Que você tenha essas verdades no seu coração
não só no seu intelecto, mas no seu coração, na sua alma, impressa na sua alma, né? E não é você que vai fazer isso, né? A obra, né? A obra de restauração, né? A obra de Cristo é o próprio Cristo que faz, não somos nós. Então, peça ao Senhor, né, que cada vez mais você esteja mais parecido com Cristo, mais vivendo as verdades de Cristo, mais próximo de Cristo mesmo. É muito importante essa semana mais intensa, mais mensagem específica sobre a Páscoa, mas se você for observar o ano inteiro, a nossa vida inteira, no contexto da igreja, nossos devocionais, lá, a essência da verdade, da salvação se encontra lá. Não é um período isolado da história, né? A salvação, a mensagem da salvação, né? Ela vem nos acompanhando toda a nossa vida. Antes de nós existirmos, a mensagem da salvação já existia. Então, não é uma data comemorativa que deve ficar isolada só nesse período, mas ela deve estar conosco, né? Impressa, evidente, né? De forma consistente, coerente, todo no nosso viver. Cristo morreu, sim. Cristo ressuscitou, né? Louvado seja Deus. Cristo é o Salvador. Junta tudo isso e vive essas verdades como a única verdade em sua vida. Que Deus nos abençoe, que possamos celebrar hoje, celebrar amanhã, celebrar sempre. Cristo, o nosso Salvador, ressuscitou. Louvado seja o Senhor para sempre. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai. Deus, de fato, Deus, não tem como disfarçar, Deus. Um dia como hoje, Senhor, Deus, e toda a nossa vida, a gente precisa, nós devemos, nós temos subsídios, nós temos pré-requisitos, Deus, para vivermos, Senhor Jesus querido, celebrando o Senhor, Deus. A nossa vida é eterna, Senhor. Isso é maravilhoso demais. E ao saber, Deus querido, que nós não tínhamos nenhum requisito sequer, Pai, que nos desse a garantia, direito nosso, mérito nosso, de termos a salvação, Pai. De fato, Pai querido, nosso único merecimento, Deus, sempre foi, Pai querido, a condenação eterna. Mas louvado seja o Senhor, teu imenso amor por nós, Senhor. O Senhor mudou essa história, Pai. O Senhor mudou a nossa história, Senhor. A nossa história não acaba, Senhor Jesus, sobre a prevalência do pecado sobre as nossas vidas, mas a prevalência de Cristo Jesus, aquele que morreu, ressuscitou, é o nosso Salvador, vivo está conosco, e um dia voltará para vir nos buscar, para morarmos com o Senhor para sempre. Que essa mensagem, Deus querido, Pai, superabunde o nosso coração de tão grande alegria, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai querido, a não nos contentar com as circunstâncias desta vida, Senhor Jesus, com as mediocridades que este mundo nos apresenta, Pai. Sejam essas, Senhor, doenças e tantas outras coisas tão indesejadas, Senhor, que são consequência de fato do pecado. Deus, esse mundo jaz no maligno, a gente precisa, Deus querido, olhar para a eternidade e alegrar, Deus, diante do Senhor, Deus, querido, regozijarmos diante do Senhor, Deus, pela viva esperança em Cristo Jesus, que nos alcançou um dia, Pai. Oh, Deus, nos ajuda, Senhor Jesus, ajuda, Pai querido, sermos de fato sal e luz neste mundo, que possamos cumprir com a nossa missão enquanto corpo de Cristo aqui nessa terra, Pai. Que essa alegria, que essa mensagem não fique isolada no nosso coração, mas que ela possa resplandecer, que ela possa florescer, Pai. Deus, de tal forma que a gente venha influenciar, contagiar aqueles que estiverem em nossa volta, Pai. De fato, é uma alegria que não tem descrição exata, Pai. Querida, a alegria de ter Cristo Jesus, o nosso Salvador, Pai. É uma alegria, Deus, indescritível, Pai. Nós te louvamos por isso, nós te agradecemos nesta manhã, Pai. Muito obrigado, Pai. Entregamos ao Senhor, Deus querido, este culto, Deus, de celebração da Páscoa. Entregamos a vida de cada irmão, cada lar, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, diante do Senhor, Pai querido. E roga ao Senhor, Jesus querido, transborda cada lar com a tua presença, com a alegria que só o Senhor pode dar, da paz, da celebração que só o Senhor pode dar por termos Cristo Jesus em nossas vidas, Pai.
Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pastor? Estou aqui. Muito bem, meus irmãos. Eu fico feliz em ver essa interatividade, tanto no grupo do WhatsApp quanto aqui pelo Zoom. E à tarde eu tenho uma perspectiva bem melhor ainda, porque vamos ter tanto os testemunhos, quanto também momento de oração e também o louvor saudade. Eu creio que vai ser um momento ainda de mais participações, mais interações. Hoje de manhã eu acabei ficando mais tempo aqui, eu e o João, né? Perdão, na tela aqui com vocês. Mas, nesse momento, nós vamos estudar a palavra de Deus, é o nosso tempo de estudo da IBD, e nós vamos fechar um assunto que nós já abrimos em Romanos, né? Vamos fechar uma sequência desses assuntos. Eu vou abrir aqui com vocês o PowerPoint, eu vou compartilhar com vocês, para que a gente possa seguir daqui para frente. Tá bom? Nosso estudo aqui, Romanos, deixa eu só encontrar aqui. Eu não estou encontrando aqui, eu vou ter que abrir novamente no meu computador para poder pegar aqui. Eu pensei que já havia deixado ele aqui acionado. Então, oi. Nós vamos ter um momento de louvor antes ou é após? Não, depois. Ok. Tá? Depois. Só um momentinho que eu vou abrir aqui o PowerPoint com o estudo de Romanos, tá bom? Só um instante. Um instantinho que eu já chego com você. Assim que eu achar aqui o... Perdão, irmãos. O meu mouse do computador, que ele é... Achei. Agora sim. Então, aí está tudo para nós compartilharmos aqui. Então, sempre eu estou colocando as telas aí, que nosso tema anual, né, de Romanos, transformai-vos, que é uma ação de Deus em nós, não uma ação nossa para Deus, né? O propósito do livro de Romanos, que é confirmar e firmar a fé. Aquela frase que foi da semana passada, teria uma frase hoje, mas como a gente está numa dinâmica diferente, eu deixei na semana passada que o Neemias aí foi que ganhou aquele prêmio. Estudo em Romanos, nós já passamos dessas duas primeiras, vamos concluir a terceira etapa. Falamos da introdução geral, da saudação inicial, e estamos fechando hoje a transição textual. São versículos de transição dentro do livro de Romanos. Tá? E nessa transição textual, nós estamos hoje no capítulo 1, versículo 14 a 17, né? Falamos aí sobre o poder do evangelho. Primeiro, Paulo e o poder do evangelho, que talvez o irmão lembre de algumas coisas, como ele se considerava como um devedor, né? Falamos sobre Deus e também hoje vamos falar, fechando, sobre 3 alcances do evangelho com relação ao servo, né? Então, o servo com relação ao evangelho. Então, Paulo com relação ao evangelho, Deus com relação ao evangelho e o servo com relação ao evangelho. Então, nosso texto de hoje é o 16 e 17 do capítulo 1, aí na frente de vocês. Podemos olhar na Bíblia também, você pode olhar, porque talvez vamos ler outros textos, embora esse seja o texto principal.
Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, nós vimos aí Paulo, né, que não se envergonhava do evangelho, vimos Deus, que o evangelho é o poder de Deus, e hoje vamos ver, então, o servo, né, como aqui na verdade, o justo, como está no último versículo, o justo viverá por fé. Então, a influência do evangelho na vida do justo, tá? E vamos ver, então, 3 alcances do evangelho na vida desse justo. Eu vou destacar aqui, logo para vocês, né? Vamos falar aí sobre a salvação para esse justo, né? Aquele que crê, o justo que crê, né? E a fé, vive de fé em fé, e o justo que viverá pela fé. Na verdade, para a salvação é o alcance, aquele que crê tem a ver aí com essa parte que nós vamos estudar da justificação e fé, e de fé em fé, as etapas da salvação, e o justo viverá por fé é o que significa o evangelho, o que significa a justificação, o que significa a fé para nós hoje, no dia que chamamos hoje. Então, vamos começar pensando aqui na justificação pela fé. Se você abriu sua Bíblia aí, mantenha ela aberta aí em Romanos, capítulo 1, que é o nosso texto de estudo, tá? A justificação pela fé. Então, nós temos que, primeiramente, entender aqui o seguinte, o que é essa fé? Nós já falamos em outros momentos sobre a fé, e eu quero ler 2 textos em Romanos com vocês para falar sobre a justificação pela fé, pensando primeiramente na fé, tá? 2 textos em Romanos, você pode procurar na sua Bíblia, o capítulo 10 e o versículo 17, o capítulo 5 e o versículo 1. Tem 2 ensinos, ou um ensino conjunto aí, muito importante sobre a fé, relacionado à justificação, relacionado à salvação, relacionado a ser justo, tá? Então, vamos ver juntos aqui esses 2 textos. Primeiramente, o capítulo 10, versículo 17, tá? 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a primeira coisa relacionada à fé que nós temos em Romanos é como ela vem. A fé, ela vem pelo Evangelho. Veja só como o Evangelho é uma coisa tão importante na vida cristã e na nossa salvação. Nós estudamos na semana passada que o Evangelho, ele é como se fosse o meio, né, o tubo pelo qual o poder de Deus passa. Lembra? Porque o poder de Deus se revela no Evangelho, ou seja, sem o Evangelho, o poder de Deus não passa. Tudo que passar por fora do Evangelho não é o poder de Deus para a salvação, é outra coisa qualquer. E quando olhamos aqui para o capítulo 10 e esse versículo 17, nós vemos também essa fé agindo, né, dessa forma, vemos também a importância da fé nesse mesmo sentido. A fé, ela vem pela pregação, ou seja, somente com o Evangelho a verdadeira fé pode vir. É como nós temos lá no Salmo 19, né? Os céus proclamam a glória de Deus, tal, tal. Então, toda a criação revela a Deus. Mas nós só somos transformados pela lei. A lei do Senhor é que restaura a alma, né? Só a palavra, só o Evangelho é capaz de produzir a fé genuína. Então, veja bem, primeiramente, quando se fala de fé bíblica, nós temos que entender que essa fé verdadeira só vem pelo Evangelho. Alguém que tentar ter a fé salvadora fora do Evangelho não será salvo. Pode ser uma fé emocional, pode ser uma fé psicológica, pode ser uma fé intelectual, mas a fé que salva, ela é através do Evangelho. Tão somente. E no capítulo 5, tá, aqui de Romanos, o versículo 1, veja lá comigo, 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados por meio, por intermédio da fé. Ou seja,
a fé, ela é um meio da nossa salvação. A fé, ela é o veículo, né, que nos transporta para a salvação. Então, ela só vem pelo Evangelho e ela leva para a salvação. Veja só, do início ela começa com o Evangelho e o propósito final é nos salvar. Tá? Então, como nós vemos aqui, mediante a fé. Ou seja, o Evangelho nos traz a fé e a fé nos leva à salvação. Esse é o modelo bíblico que nós encontramos aqui. Então, essa é a fé que nós devemos definir e entender quando nós lemos aqui, nesse texto que nós já repetimos várias vezes a leitura, Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17, né? Para todo aquele que crê, né? Para aquele que crê. Então, essa deve ser a ênfase. Crer é o quê? É ter fé, né? Essa fé. Né? Então, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, essa fé, ela vem pelo Evangelho e essa fé nos leva à salvação. Todo aquele que crê, tá? E essa fé aqui, ela é justamente um contraste com as obras. Em Efésios, capítulo 2, né, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, Paulo está falando para os irmãos em Roma justamente isso, está falando para aqueles irmãos que a fé, ela é contrário às obras. Ninguém será salvo por obra, ninguém será salvo por feitos, seja até mesmo a piedade, né? uma coisa piedosa, um ato piedoso, né? Uma religiosidade, nada disso vai salvar ninguém, como nós vimos lá nas chamadas carpideiras, né? Que era o nome correto para aquelas mulheres que iam atrás dos velórios, iam nos sepultamentos para chorar e bater no peito. Era uma forma religiosa, mas Jesus, vendo aquilo, viu que aquilo não ia levar absolutamente a nada na vida daquelas mulheres, né? Aquele lamento todo não levaria a nada. Então, a fé salvadora, primeiro, ela vem pelo Evangelho, e a fé salvadora, ela leva para a justificação, ela leva para a salvação. Hernandes Dias Lopes vai dizer que a fé, ela é a mão que agarra a graça. O que significa isso, né? A fé é a mão que agarra a graça. A fé em si, ela não salva, mas ela agarra a salvação. A fé em si, ela não é o Evangelho, mas ela vem através do Evangelho. A fé, ela é a mão que nos agarra a graça de Deus. Bem, além de pensar sobre isso nessa primeira sessão aqui de justificação pela fé no Evangelho, vamos falar então sobre a justificação propriamente dita. A palavra justificação no texto de Romanos, ela é uma das palavras para salvação. Salvação, ela é uma palavra que nós vamos ver depois, que ela tem basicamente 3 significados. Salvação. Basicamente 3 sentidos, né? Ou 3 momentos, podemos pensar assim, ou 3 etapas, podemos pensar dessa forma. Mas, quando se trata de justificação, é a salvação específica. Ainda aqui em Romanos, no capítulo 3, veja lá comigo, nós vamos estudar isso em outros momentos lá para frente, né? Capítulo 3, tá? Nós vamos dar uma olhada aqui no versículo 21, 22, 23 e 24. Então, Romanos 3, de 21 até o 24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo, em Jesus Cristo, para todo e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que está em Cristo Jesus. Então, essa justificação que é apresentada aqui em Cristo Jesus, que é a nossa salvação, ela tem a ver com aquela justificação, um ato de Deus nos declarar justos, né? Essa palavra, inclusive, é uma palavra chamada forense, é uma palavra usada nos tribunais, né? Nos julgamentos, né? A justificação. Então, Deus, ele é aquele que nos declara justos, tá? Nos declara justos. É um ato de Deus que em Cristo Jesus, porque Jesus morreu pelos nossos pecados,
ele nos perdoa os pecados e nos declara justificados do pecado. Agora, preste atenção numa coisa. A justificação, meus amados irmãos, ela não é como um dom, não é como algo que nós recebemos de Deus. Preste atenção. A justificação não é como algo que nós recebemos de Deus. Não é algo que nós levamos com a gente por aí, que nós temos. Deus me deu a justificação. Não. A justificação é uma declaração de Deus. Qual é a diferença? A diferença é que muitas vezes existem cristãos que em determinado momento da sua vida têm dúvida da sua salvação. Não sei se você já passou por isso, mas às vezes nós mesmos podemos passar. Os nossos sentimentos, as nossas circunstâncias podem nos levar a ter dúvida da nossa salvação. E essa dúvida da nossa salvação é porque a justificação não é algo que está em nós, é algo que está em Deus. É Deus que nos declara justos, não é como nós olhamos, nós não olhamos para Deus como justificados, é Deus que olha para nós como justificados. Então, a justificação, ela é um elemento de fé. Ela é um elemento de fé. Eu tenho que crer que ele me perdoou os pecados, tenho que crer que Jesus morreu pelos meus pecados, crer que ele perdoou meus pecados, tenho que crer que ele me justificou, embora eu nunca vou me sentir justificado. Porque não é algo que Deus me deu, é algo que Deus declarou. Deus não me deu justificação, ele me declarou a justificação. Eu tenho que crer na declaração de Deus. Ele pode me dar, depois da nossa salvação, dons espirituais, ele pode testificar, o seu Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, mas isso não é a justificação. A justificação é um ato exclusivo, único de Deus. Ele decidiu nos salvar, ele perdoou os nossos pecados, ele nos declarou justos. E às vezes a nossa fé é que falha. Às vezes essa nossa mão que deveria agarrar a graça de Deus, ela está fraca, né? Ela não consegue agarrar a graça de Deus, está fraquinha. E aí, por estar fraquinha, as circunstâncias da vida podem nos levar a duvidar da nossa salvação. E aí nós temos que fazer o quê? Fortalecer a nossa fé no Evangelho, que vai nos dar a certeza da nossa salvação, porque nós fomos declarados justos. Então, resumindo, a justificação não ocorre em nós, mas sim em Deus. Então, a justificação não é uma mudança na nossa vida. A justificação é uma declaração de Deus, perdoando os nossos pecados, nos dando a salvação eterna. Ele nos declara justos. Só que esse é uma coisa pontual, é um novo nascimento, é um momento único na nossa vida. Agora, a salvação, eu falei, tem três, né? Tem 3 momentos, 3 sentidos, tá bom? Vamos continuar. Em segundo lugar, nós vemos aqui como o justo deve crer plenamente no Evangelho. O justo deve crer plenamente no Evangelho, tá? Aí no texto que nós lemos de Romanos, capítulo 1, diz, de fé em fé. De fé em fé. O que significa isso? De fé em fé e crer completamente. Significa que eu não vou crer somente para a justificação, mas eu vou crer também para a santificação e vou crer também para a glorificação. De fé em fé, como se Paulo estivesse falando, de fase em fase da nossa vida. Eu tenho que manter a minha fé. De fase em fase da minha vida. São fases, são etapas da nossa salvação. Primeiro eu sou justificado. Deus perdoa meus pecados, me declara justo. Mas eu continuo pecando e me sentindo pecador. E aí vem, então, a outra fé, né? De fé em fé, que é a santificação. São passos nesse momento presente da minha vida que eu tenho que dar. Porque lá no passado eu já fui justificado. No presente eu estou sendo santificado e no futuro eu serei glorificado. É a justificação, a santificação e a glorificação. Esse é de fé em fé. A mesma fé que recebeu da parte de Deus a justificação, que fez eu agarrar a graça de Deus para a minha justificação, que fez com que eu me agarrasse no perdão de Deus e sei que eu não sou mais condenado pelos meus pecados, a mesma fé que fez eu agarrar em Deus e saber que eu estou perdoado, essa mesma fé ela deve operar na minha vida para a santificação.
E como é que ela vem? Interessante. A gente pensa que o evangelho é só para o momento da salvação, é só para aceitar Jesus. Mas o evangelho não é só para isso. O evangelho é para a nossa vida inteira. Como é que vem a fé? A fé vem pela pregação da palavra de Deus. E a palavra de Deus é o evangelho, é o anúncio, são as boas novas de Deus ao pecador perdido, a todos nós. Então, nós temos que entender que de fé em fé significa que a fé que me levou à justificação, ela também tem que permanecer para a minha santificação. E eu quero ler 3 textos com vocês aqui, tá? Um em Romanos, um em Efésios e um em Apocalipse. Romanos, o capítulo 5, nós já até lemos ainda há pouco, né? Romanos, capítulo 5, o versículo 1. Acompanhe na sua Bíblia aí, vamos acompanhar, veja na sua Bíblia. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justificados mediante a fé é isso, é aquele ato de Deus que nos salva, aquele ato de Deus que nos perdoa e nos tira a condenação do pecado eterno. Nós estamos justificados por Deus, Ele nos perdoou os pecados e nos declarou justos. É a nossa salvação pontual, é o novo nascimento, é o momento em que nós entregamos nossa vida ao Senhor e daquele momento Ele perdoa nossos pecados e nos declara justos. Isso acontece na nossa vida no momento em que nós cremos e entregamos a nossa vida ao Senhor como nosso Salvador. Efésios capítulo 1, veja lá comigo, Efésios capítulo 1, versículo 4, para não fazer uma leitura mais extensa, Efésios 1, 4, diz assim na minha versão: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou, tal, e o texto segue. Mas o fato é que eu quero pontuar aqui, é que ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Esse termo aí, sermos santos e irrepreensíveis, tem a ver com uma coisa contínua na nossa vida. É o processo de santificação, tá? Então, a nossa salvação, ela é pontual na justificação, ela é contínua na santificação. Então, eu tenho que dedicar minha vida ao Senhor para essa santificação. Eu tenho que fazer como nós vemos lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que é o nosso tema, transformai-vos. Esse transformai-vos tem tudo a ver com a santificação. Lembre comigo lá o que está escrito lá em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí vem o versículo 2. E não vos conformeis com este século, com este mundo, né? Mas, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, enquanto eu não me conformo com esse mundo, enquanto eu não tomo a forma do mundo, enquanto eu fujo da mentira, enquanto eu fujo do roubo, enquanto eu fujo dos fura-fila, enquanto eu fujo do engano, enquanto eu fujo da infidelidade, enquanto eu estou fugindo do pecado no mundo, enquanto eu estou fazendo isso, à medida que eu faço isso, eu sou transformado, né? Então, não vos conformeis com este século. É o nosso dever de não nos conformar, não tomar forma do mundo. E aí nós seremos transformados. Como também está lá em Efésios, né? O despojar e o revestir. Quando eu me despojo de todo o pecado, né? Da mentira, da inveja, da maledicência, eu me despojo do pecado. Nesse momento, o Espírito vai atuando na minha vida para a minha santificação. E isso, irmãos, é todo santo dia. Seja Páscoa ou não. Esse é o evangelho contínuo, né? É todo o tempo. Por último, vamos pensar um pouco sobre a salvação na perspectiva da glorificação. Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21. É quase lá no último capítulo, no finalzinho. Apocalipse 21. E vamos ler aí alguns versículos desse capítulo, tá bom? Apocalipse 21, nós vamos ler primeiro o versículo 4 até o 8.
tá? Apocalipse 21, versículo 4 até 8. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e Ômega, o primeiro, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Até o versículo 8, né? O vencedor dará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago ardente com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos ver o versículo 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Essa é uma etapa da nossa salvação. Meus amados, é assim: justificação, momento pontual em que aceitamos Jesus como Salvador. Aqui está dizendo que a minha internet está instável, né? Espero que eu consiga continuar e terminar. Santificação é um processo na nossa luta contra o pecado neste mundo. E a glorificação é o momento em que estaremos em um lugar lindo e perfeito. A justificação, nós somos livres da condenação do pecado. A santificação, nós somos livres do poder do pecado. A glorificação, nós seremos livres, seremos salvos da presença do pecado. Então, a salvação, para aquele que crê de fé em fé, é isso. A fé que me salvou para a justificação vai me manter em santificação e vai me levar à glorificação. Isso é de fé em fé. Resumindo, de fé em fé significa etapas que a salvação revela na vida cristã. Por último, o justo deve viver pela fé no Evangelho. A parte final do texto lá de Romanos, capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. Tá? Deve viver pela fé no Evangelho. Essa foi a palavra que transformou a vida de Lutero. E esse justo vive pela fé tem a ver especificamente com o momento que nós chamamos de santificação. O justo vive pela fé significa a nossa santificação, que eu já mencionei. Fomos justificados lá atrás, somos santificados aqui e seremos glorificados. E quando eu falo assim, o justo viverá pela fé, eu estou falando desse momento intermediário aí, desse momento do meio, da santificação, tá? É a palavra que transformou a vida de Lutero. E eu pergunto para vocês que conhecem um pouco a história de Lutero, quando ele compreendeu que o justo vive pela fé, isso mudou alguma coisa? Mudou algo na sua vida, na sua história, no que ele vinha vivendo para que ele passou a viver? Isso influenciou as suas decisões? Isso será que influenciou as suas escolhas? Isso influenciou o seu serviço, o seu trabalho? Será que isso influenciou em alguma coisa a vida de Lutero? Totalmente. Totalmente. Lutero foi totalmente influenciado em reconhecer que o justo vive pela fé. Isso tem a ver com esse processo da história que nós estamos construindo agora, tá? Tem a ver realmente com esse momento em que vivemos e devemos viver pela fé. Tem a ver com esse tempo que nós passamos aqui, que nós chamamos de santificação. Eu quero compartilhar mais alguns textos com vocês, alguns em Romanos e outros no entanto, tá? Vamos ver 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Veja lá, 1 Pedro 1,
versículo 16. Vamos ver o que é que nós aprendemos aqui sobre essa nossa história que estamos construindo, essa nossa vida de fé que estamos vivendo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Deixa eu encontrar aqui. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Essa é uma palavra que vem desde o Velho Testamento, desde o Pentateuco, passa pelos profetas e chega aqui até na carta de Pedro. Sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, irmãos, nessa nossa santificação, eu quero que você entenda isso. É um desafio do próprio Deus para a sua vida. Do próprio Deus. O povo de Israel ficava de longe. Não podia chegar perto de Deus. E Deus falou: santificai-vos para amanhã. Amanhã eu vou estar no meio de vocês, estejam santos. Ou seja, é o desafio de Deus. Vocês querem me servir, querem viver ao meu lado, querem estar comigo, santifiquem. E entendam isso, que esse é um desafio do céu. É Deus nos desafiando a nos santificar. Sabe por quê? Porque na nossa comunhão com Deus, Deus não vai compactuar com o pecado. E a única forma que nós temos de ter comunhão com Deus é santificando a nossa vida para nós termos acesso a esse Deus. E interessante porque Deus fez tudo para isso. Jesus morreu na cruz para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça, para que nós possamos ter comunhão com Deus através da nossa santificação. Em primeiro lugar, lembre-se, esse é um desafio de Deus para a sua vida. Romanos 12, eu não vou ler, tá? Nós já vimos, mas eu quero ler então 1 João, capítulo 2, versículo 15, tá? Indo um pouco mais à frente, né? Umas 4 páginas para frente. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse é um outro desafio que nós temos com relação à nossa santificação. Além de saber que é um desafio de Deus, eu tenho que saber que é um desafio do mundo. O mundo nos desafia. O mundo nos desafia no sentido de que nós precisamos vencer esse mundo, né? Não devemos nos conformar. Lembra, lá em Romanos 12? Não devemos nos conformar. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo, nesse momento de fé em fé, é a fé da santificação. Devemos viver pela fé no Evangelho. E essa fé envolve nós não nos comprometermos com o sistema deste mundo. E que Deus nos ajude nessa luta. Mas não é só isso. Voltando para Romanos, capítulo 7, versículo 23. 7, 23. Romanos 7, versículo 23. Vou ler o 22 também, tá? Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Que luta é essa? É o nosso coração, é a carne. Além de termos o desafio de Deus, sede santos. Além de termos o desafio do mundo, que não devemos amar o mundo e as coisas do mundo, nós temos o desafio dentro do nosso coração, que muitas vezes quer nos levar a fazer egoisticamente, materialmente, humanamente. Irmãos, eu confesso aqui para vocês que desde as 7 horas da manhã, talvez não, desde segunda-feira da semana passada, desde que eu falei que nós íamos abrir um canal de comunhão aqui, o meu coração vem se afligindo e eu venho, Senhor, a internet, Senhor, o computador, Senhor, o celular. E a gente vem nessa, e aí quando abre, né, aí a música não entra, aí não cai a internet, e a gente vive e somos tentados no nosso coração a se entristecer, a murmurar, né, a culpar pessoas. Que coisa triste, é uma luta contra a nossa natureza. Eu estou falando em um momento imediato, mas existem vários momentos da nossa vida que o nosso coração ele quer vencer com o mal a nossa vida.
seja quando a gente pende para mentir, ou quando pende para ser insensível com as pessoas, com uma criança, com um idoso, ou quando a gente é avarento, né? Não quer compartilhar, ou quando a gente é infiel, não dá o dízimo, não dá a oferta. Isso tudo, irmãos, é a luta do nosso coração. É a luta do nosso coração dizendo que o melhor é para nós. E não importa os outros. E Paulo diz, olha, o que eu quero fazer eu não consigo. Por quê? Porque tem dentro de mim uma luta tremenda. E nós temos que abater o nosso coração, mortificar a carne. E isso acontece como o Lutero leu e foi transformado, né? O justo viverá pela fé. E isso mudou a vida completamente de Lutero. Então, a salvação, meus amados irmãos, ela passa por isso tudo, tá? Ela passa por nós realmente termos uma luta hoje pela fé no Evangelho. Porque lá no passado nós já fomos justificados. Estamos em plena santificação. Esse é o momento da igreja hoje. Não existe um outro momento que não seja esse, a santificação da igreja em si, né? Edificação, santificação da igreja em si. É claro que para o mundo, o momento da igreja é evangelização, mas eu, como cristão, e para a igreja internamente falando, esse é um tempo de santificação. A glorificação virá. A glorificação virá. Mas enquanto estamos aí com o pecado no nosso encalço, que vivamos a santificação. Esse é o poder do evangelho na vida do justo, tá? Na vida do justo. A justificação pela fé genuína, o dever de crer completamente no evangelho e o dever de viver pela fé no evangelho. Vamos a 3 aplicações para eu encerrar. Aí faltou a frase final, né? Viver por fé é um processo chamado santificação. Viver por fé é um processo chamado santificação. Então, as aplicações são 3, apenas quero compartilhar 3 perguntas com vocês. A primeira é: a importância do evangelho na sua fé. Você tem construído uma fé alheia ao evangelho? E isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Nós não podemos construir uma fé alheia ao evangelho. Lembre-se, a fé vem pela palavra de Deus, tá? E a fé nos leva para a salvação. Lembre-se disso. Se eu quero ser santificado, eu tenho que exercitar minha fé, e ela vem pelo evangelho. E eu pergunto, você está tentando construir a sua fé alheia ao evangelho? Não faça isso. Não faça. Não viva um dia sem considerar a palavra do Senhor. Não viva um dia sem considerar o evangelho. Não viva um dia achando que você já não depende mais de Deus, da sua palavra. E, por outro lado, muito cuidado com uma fé fundamentada em obras, fundamentada em emoções, fundamentada em positivismo. Muito cuidado. Em segundo lugar, qual a sua maior perspectiva de salvação? Qual a sua maior perspectiva, né? Há pessoas que querem viver apenas neste mundo. Existem igrejas inteiras aí, grandes igrejas que estão propondo, né? Pare de sofrer. Qual é a proposta? Qual é a proposta dessa igreja? É para que você condicione a sua vida para viver neste mundo. Né? E qual a perspectiva que você tem da salvação? É só para esta vida? A Bíblia diz que somos os mais miseráveis, se for assim. Né? Lembre-se que a nossa salvação ela tem 3 aspectos. O aspecto da justificação, o aspecto da santificação e o aspecto da glorificação. Então, que a nossa fé ela seja essa, que nos leva lá para aquele momento da justificação, que nos ajuda neste momento da santificação, mas também que nos projeta para a glória eterna. Que o evangelho não seja seco, magro, morno, triste, que apenas dá segurança nesta vida, mas que seja vivo, farto, abundante, que nos leve para a eternidade. Por último,
a salvação influencia na sua história? O quanto a sua justificação, o quanto você saber que o justo vive pela fé, influencia a sua vida? Ainda pensando lá em Lutero, né? Quando ele se deparou com isso, isso foi uma revolução na vida dele, uma revolução na igreja dele, uma revolução nos dias dele e uma revolução na história da humanidade. Por quê? Porque a salvação influenciou a vida desse homem. E a pergunta ela é: a salvação ela influencia a sua história de vida? Ou você tem uma vida paralela, a minha vida com Cristo, a minha salvação e a minha vida pessoal aqui embaixo? Ou talvez até aqui em cima, né? A minha vida pessoal, eu vivendo de acordo com a minha perspectiva, de acordo com como eu quero. Ou a salvação tem influenciado suas decisões, né? Fala aí para as crianças, o quanto a salvação tem influenciado a sua vida, criança, na obediência ao papai, à mamãe, em tratar o amiguinho, a amiguinha, o quanto ser salvo, ser justificado tem influenciado. Fala aos jovens, aos adolescentes, o quanto a salvação da sua vida, a sua justificação, tem influenciado a sua história no computador, a sua história lá no seu celular, o seu histórico de publicações, de curtições, o quanto a salvação tem influenciado a sua trajetória, a história que você está construindo da sua vida. Falo aqui também com todos nós adultos, né? Que já estamos chegando dos 50 para lá e já olhamos para trás, nem olhamos muito mais para frente, né? Eu tenho dificuldade já de olhar para frente, eu olho muito mais para o que eu já perdi, para o que eu já fiz e deixei de fazer. Mas e nós? O quanto a salvação tem influenciado a construção dessa nossa história, né? O testemunho cristão, o caráter cristão, o nosso casamento, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa administração financeira, a nossa maneira de vestir, maneira de falar, o quanto a nossa salvação tem influenciado a nossa história. Porque isso é: o justo viverá pela fé. Cuidado, examine isso no seu coração. Com isso, nós encerramos esta palavra aqui. Vou fechar aqui essa tela, né, e vou abrir em outro ambiente, onde nós estaremos continuando cantando louvores ao Senhor. Então, eu vou fazer uma breve oração e logo em seguida eu passo para a Andréia, o Aldair administrando a sala, passa para ela. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Em um texto tão pequeno, nós podemos aprender tanto. Saber, ó Pai, que a fé, ela não salva. Ela é a mão que agarra a salvação. A fé que o Senhor nos deu. E ela só vem pelo Evangelho. Não tem uma outra forma de ter essa fé, Senhor. Obrigado, Pai, também, porque a nossa salvação ela é plena, ela é completa. É a justificação, a santificação e a glorificação. Louvado seja o teu nome. E obrigado porque, enquanto não somos glorificados, nós temos o desafio de ser justos e viver pela fé. É um desafio, ó Deus, da nossa santificação contra, Pai querido, esse mundo tenebroso, horrível, que devemos ser diferentes. Contra o nosso coração egoísta, a nossa carne, ó Deus, que pende para o nosso bem-estar somente. E sabendo, ó Deus, que acima de tudo, além do nosso coração e deste mundo, a santificação, ela é um desafio que o Senhor deixou para nós. Sede santos. Louvado seja o teu nome. Obrigado por esses princípios e ajuda-nos, Senhor, a nossa igreja, as nossas crianças, nossos adolescentes e jovens, cada homem e mulher. Ajuda-nos nessa caminhada, nesse deserto, até nos encontrarmos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode ativar o som aí, né? Isso. Bom dia a todos. Deixa eu só... Tem um eco aqui. Os irmãos estão me ouvindo bem? Sim. Tudo bem agora.
Enquanto eu vou ler um texto aqui, a Iole vai se preparando ali para projetar a canção que nós vamos cantar, eu queria que vocês ouvissem o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 2, tá bom? Diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz. Temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Amém? Esses textos trazem para nós grande alegria e esperança em saber que só em Jesus é que nós encontramos e nós temos tudo que nós de fato precisamos. E essa canção, como uma grande verdade, falou muito tempo aos nossos corações, quando nós cantamos ela como coral, e hoje eu trago ela para a gente relembrar um pouco, mas também para a gente se alegrar no Senhor, de saber que só em Jesus nós encontramos a paz e tudo que nós precisamos. Então, cantem comigo e aproveitem para dividir as vozes, para cantar aí onde você está e adorar o Senhor como Ele merece. Esperar aí, olha, projetar. Alguém precisa liberar para que ela possa compartilhar a tela. Ah, já liberaram. E aí, olha, agora. Isso. Aí. Muito bem. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está, na tempestade tenho paz, que grande amor, que grande paz, o meu temor embora vá, meu Redentor é tudo em mim, firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como cordeiro se entregar, mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós, na rude cruz onde morreu, Jesus cumpriu o amor de Deus e lá levou o meu pecar, posto em Cristo livre está. A morte eu não temo mais, é o poder de Deus em mim. O meu viver, o meu morrer, está no comando do meu Deus. Ninguém vai mais me separar das suas mãos, do seu cuidar, irá levar-nos ao seu lar, só em Jesus firmado estou.
Amém? Isso enche o nosso coração de esperança. Só ativar o som novamente, pastor. Isso. Ok, então, amados irmãos, creio que estão todos me ouvindo bem. Estou vendo aqui o áudio desse computador. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Ok. Irmãos, creio que todos estão me ouvindo bem. Nesse momento nós vamos participar, celebrar a ceia do Senhor. Eu acredito que os irmãos devem ter se prevenido, devem ter se preparado para esse momento em casa, tá? Então, nós vamos ter ainda um tempo para que os irmãos se organizem. Esse momento, irmãos, ele é um momento, sim, importante, é um momento, sim, necessário, de comunhão que nós temos por conta desse isolamento social, por conta desse afastamento. Nós entendemos que realmente é necessário nós estarmos até hoje dessa forma, mas é um tempo de comunhão, vendo os irmãos e compartilhando com vocês, mesmo eu estando aqui na minha casa e cada um nas suas casas, nós estamos, sim, não é o mesmo pedaço de pão, né? Não é o mesmo vinho ou suco de uva, né? Talvez um mais forte, outro mais fraco, talvez um amargo, outro doce, não sei. Talvez um copo maior, outro um copo menor, não é o mesmo. Talvez um pão massa grossa, outro massa fina, não sei. Mas a nossa comunhão, ela não depende desses elementos. Ela depende da nossa fé. Esses elementos são apenas símbolos, simbolizam o sacrifício do nosso Senhor, seu corpo que foi entregue por nós, seu sangue que foi derramado por nós. E ele nos ordenou, façam isso, né, todas as vezes até eu voltar. Até eu voltar. Então, como igreja reunida, nós temos o privilégio, a bênção de participar desse momento, aguardando o dia que o Senhor virá nos buscar. Então, convido os irmãos a se aprontarem aí em casa. Eu estou com as minhas vasilhas aqui. Então, aqui, ó, só apresentando para vocês, né? Está aqui o pão, o cálice, para essa celebração, para este momento. Espero que os irmãos também já estejam em casa, preparados para essa ocasião. Nós vamos fazer uma breve oração e depois dessa oração nós iremos, então, compartilhar a ceia do Senhor. Vamos orar, todos em casa e nós aqui também juntos. Oremos ao Senhor. Santo Deus e Pai, obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador, que não só morreu na cruz pelos nossos pecados, mas abriu nossos olhos para compreender o Evangelho e, por meio do Evangelho, termos a fé, e por meio da fé, a justificação, e por meio da justificação, a santificação, e por meio da santificação, aguardarmos a glorificação. Louvado seja o teu nome. Agradeço ao Senhor, Pai, por um plano tão perfeito, tão único, que só o Senhor poderia ter. Peço, Pai querido, que nesse momento, que como família cristã, nós nos reunimos, o Senhor nos abençoe para celebrarmos a ceia do Senhor. Esse pão e este cálice, ó Deus, que nós temos aqui, é apenas a singela representação do teu sacrifício por nós. Nós somente, ó Deus, recebemos para celebrar. Ó Deus, um alimento pequeno que nem satisfaz o nosso estômago, mas com certeza de um significado imenso, que é suficiente para fortalecer a nossa fé, para não esquecermos do Senhor. Por isso que o Senhor nos disse para lembrarmos, em memória de mim, louvado seja o teu nome. E é suficiente para alimentar a nossa fé, para aguardarmos a bendita volta do Senhor. Quando virá nos buscar, estaremos para sempre contigo. Então, Pai,
A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor. E nós celebramos juntos, ó Deus, considerando o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua salvação e o que ainda receberemos decorrente da tua morte na eternidade. Louvado seja o teu nome. Pai querido, sonda os corações, examina a mente, para que esse momento, que é um momento de celebração, não se torne de tristeza, porque nós não devemos tomar a ceia indignamente. Portanto, Pai, obrigado, porque o teu sangue cobre multidão de pecados, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. De uma forma, Senhor, que o teu perdão ele é suficiente para nos tornar santos e hábeis ou aptos para poder entrar na tua presença em comunhão. Obrigado, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Dá-nos a todos um tempo, ó Deus, de celebração e edificação. E que, no final, o teu nome seja honrado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu vou fazer aqui como fazemos na igreja, e a Karine e a André vão me ajudar aqui na distribuição no momento certo, tá bom? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, ele partiu esse pão, e ele disse: "Isto é nova aliança no meu sangue. Fazer isto em memória de mim." Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim." Meus queridos irmãos, amados irmãos, para testemunho das crianças, das nossas famílias, né, de todos, para nossa edificação como corpo de Cristo, aguardando o dia que esse bendito Senhor virá nos buscar, alimentando não o nosso estômago, como já oramos, mas a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Todos juntos celebremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador, que morreu na cruz para nos redimir dos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor, nessa manhã, nesse dia, na verdade, tem nos dado um tempo tão largo de comunhão, de interação como igreja. E agora, Pai, celebrando a ceia do Senhor, o Senhor tem alimentado nossa fé para que não esqueçamos, para que lembremos sempre, sempre da tua morte e o quanto isso rende para nós hoje e para a eternidade. Louvado seja o teu nome. Abençoe assim, Senhor, o restante desse dia e continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aldair pode seguir com o programa como está. Ok, vou passar para o pastor Elcio. Só ativar aí, pastor. Ok já, pastor Elcio. Irmãos amados, queridos, estamos encerrando essa primeira etapa da nossa programação de Páscoa. A Igreja Cristo é Vida tem como tradição o café da manhã de Páscoa, mas devido à pandemia, não é possível reunir presencialmente e compartilharmos aquele café caloroso, aquele café de comunhão, de amor. Mas aqui estamos nós nessa manhã, louvado a Deus nesse encontro de comunhão de fé, celebrando a Páscoa, morte e ressurreição de Cristo. Agradecemos pela participação dos irmãos nessa manhã, principalmente
das crianças, o Momento Kids. Momento tão gostoso que prova que a nossa igreja é uma igreja inclusiva. Todos participam, todos são incluídos na programação. Até mesmo as crianças não são deixadas de lado. Porque elas são, sim, membros do corpo de Cristo. Foram resgatadas pelo sangue do Calvário. Louvado seja Deus nessa manhã por essa participação das crianças e de todos nós, de todas as famílias que se reuniram nesse dia, um dia de uma programação muito diversificada. Mas não termina aqui, não. Estamos convidando todas as famílias, os irmãos da igreja, para a continuidade da programação à tarde. A partir das 15 horas, 3 horas da tarde, prossegue a programação com mais atividades, em que muitos irmãos terão oportunidade de mais participação. Se envolva, aproveite essa programação de Páscoa. Quero terminar orando, mas quero orar pelos aniversariantes da semana. Tenho como aniversariante da semana a irmã Jéssica. Não sei se tem outros irmãos aniversariando nessa semana, mas a irmã Jéssica está de berço. Louvado seja Deus por mais um ano de vida para Jéssica. Deus tem cuidado dela, da família dela. Apesar de ela estar distante, mas ela está presente em espírito conosco nessa manhã. Vamos orar? Amado Deus, obrigado por tudo, Senhor, pela Páscoa e por celebrarmos a Páscoa, não deixando passar em branco, Senhor. Obrigado, Senhor, pela participação da igreja nesse dia. Obrigado pela alegria de cada irmão participante, por esse momento de íntima comunhão, de amor cristão. Abençoa todas as famílias participantes, Senhor. Apresentamos aqueles que não puderam estar presentes. Visita cada um, cada família nesse dia, Pai. Que nós estejamos lembrando do poder da morte e ressurreição de Cristo. O túmulo está vazio. A morte de Jesus é uma eficácia para a nossa salvação, para a nossa justificação, para a nossa santificação e para a nossa glorificação futura e eterna. Abençoa todos nós a sequência dessa programação. Abençoa todos os aniversariantes, mesmo aqueles que nós não sabemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Elcio. Eu não sei se o pastor Valdeci tem algumas informações para dar, pastor. Você tem mais algumas informações? Não? Pode ativar. Ótimo. Tá, daqui a pouco tu pode abrir para todo mundo, né? Mas só pontuando, o nosso querido pastor falou aí às 3 horas, mas na verdade nosso programa vai começar às 4, né? Só lembrando. Então, 4 horas é o horário que nós retomamos as atividades, como disse o Aldair que batizou aí da TV Cristo é Vida, né? O mérito é dele, ele que batizou e agora já está na ata, a gente não pode mudar mais, né? Mas 4 horas nós retornamos aí. Tem o programa que eu mandei uma imagem, vocês podem olhar lá as coisas que vão acontecer. Amém. Tá certo, irmão. Irmãos, antes de eu abrirem os microfones de vocês, eu queria agradecer pelas orações e da notícia da minha mãe, né? Agradecer pelas orações da igreja, tanto para minha mãe como para meu sobrinho, que provavelmente vai fazer a cirurgia na terça-feira. A minha mãe está ótimo, graças a Deus. Ela continua na enfermaria, né, Covid, aqui no hospital mesmo, aqui da cidade, respirando com a ajuda do catéter.
mas ontem verificaram que a respiração dela, a saturação dela está normal. Então, a qualquer momento, o médico deve fazer um teste de tirar o catéter para ver como se comporta a respiração dela sem um catéter. E eu creio que vai ser bem, vai ter, com a graça de Deus, né, vai não ter necessidade. E se assim for, eu acredito que até terça-feira ela deve estar recebendo alta e voltando aqui para casa. Meu pai está bem aqui em casa, fizemos o teste em todos aqui, ninguém tem Covid aqui, foi só a minha mãe mesmo. É um mistério que a gente não sabe como chegou até ela, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, eu quero agradecer pelas orações, tanto para minha mãe, como para o meu sobrinho, tá bom? Vou parar a gravação e, em seguida, aí, abrir o áudio dos irmãos.